Olá meus amigos, um grande abraço, de volta para mais um vídeo aqui no nosso canal. Sem jogos do Santos neste final de semana, sem jogo do Santos neste final de semana, só as categorias de base que estrearam aí no Campeonato Paulista com resultados positivos, mas já em preparação, o time principal para o jogo da próxima quarta-feira, 7h15 da noite, contra o Vasco pela Copa do Brasil, na Vila Belmiro, né? Mas antes de entrar no tema jogo com Vasco, Vila Belmiro e preço dos ingressos, é óbvio que eu estou gravando o vídeo nesse final de semana para enaltecer os 107 anos do Santos Futebol Clube. Até por isso, data especial, eu sempre gravo os vídeos com uma camisa neutra, né, até por uma questão jornalística, mas desta vez fiz questão de gravar com a camisa do Santos, porque não são muitos os clubes que completam 107 anos de vida, e com um detalhe, são 107 anos em que o clube, desde bem o seu início, foi campeão. O Santos foi campeão em 35, depois ficou 20 anos na fila para ganhar em 55 de novo. Aí, quando Pelé chegou no Santos, no clube, a coisa desandou, né, no bom sentido, e o Santos começou a ganhar títulos. Quando eu nasci, por exemplo, o Santos já era campeão da Libertadores, campeão mundial, campeão brasileiro, campeão paulista, de Recopa, de tudo que era possível e imaginável. Então, se vocês forem analisar, por exemplo, que alguns outros times que são tão conhecidos e tão tradicionais como o Santos, times que até têm mais torcida, o Corinthians, por exemplo, demorou 80 anos da sua história para ganhar alguma coisa que não fosse Campeonato Paulista ou o Torneio Rio-São Paulo. Foi campeão brasileiro em 90, da Libertadores então nem se fala. O Palmeiras foi ser campeão da Libertadores também no final dos anos 90. Enfim, o São Paulo que é um clube um pouco mais novo, né? Ele é nascido aí de uma fusão também, e que conquistou estes títulos, se a gente pegar por ser o time mais jovem, conquistou até antes. Mas outros, então, nem se fala, né? Os times do Rio de Janeiro, que são mais antigos, demoraram para conquistar, né, títulos internacionais. O Fluminense e o Vasco, por exemplo, não tem. Então, o Santos é um time que, nesse momento em que completa 107 anos, em que alguns tentam diminuir, aliás, não é de agora, né? Sempre acontece isso, né? Os caras querem diminuir o Santos porque ele não tem dinheiro, porque a torcida dele é menor. Aliás, isso para mim não é problema nenhum, porque o próprio hino já diz: nascer, viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter, né? E isso é um fato, porque o santista ele é meio que escolhido, né? Ele não é levado como massa de manobra. Porque tem torcedor de alguns times aí que os caras não sabem nem a regra do impedimento, não sabem nem quem que joga atualmente. Se pedir para escalar, vai colocar a cara dos anos 80, nem sabe, é simpatizante, né? E aparece na pesquisa como torcedor. Isso aí tem um valor de mercado tremendo, porque as empresas, o marketing, a televisão resolvem transmitir. Eu já cansei de andar na praia aqui em Santos no domingo à tarde e ter cara com camisa do time, assim, o cara jogando bola na praia ou andando com camisa de time, e o time dele está jogando, passando na televisão, ele não está assistindo, né? Que raio de torcedor é esse? Que não consome o produto que o clube oferece, o jogo, camisa, enfim, produtos oficiais. Então eu não sei, eu acho muito engraçado esse conceito nosso de tamanho de torcida, né? O que a torcida do Santos tem de problema é a sua relação com o estádio, né? Ela anda meio de mal com o estádio, não nos últimos 2 jogos, mas ela vira e mexe, desaparece do campo. Isso é um problema que tem que ser resolvido. Mas tem gente aí que, quando vai no jogo de futebol, parece que está indo no shopping, parece que está indo no cinema. O cara não sabe nem o que está fazendo lá. Estou falando em relação a outros clubes, né? E aí vira, né, essa coisa de ser tão maior assim. Mas enfim, como eu disse, não é um problema para o santista. É melhor se sentir único, se sentir escolhido, do que, repito, fazer parte de uma massa de manobra ou de uma moda, né? Porque tem a moda de torcer para A, B ou C, né? Você se sente mais inserido na coletividade, tem tantos outros iguais a mim, né? Eu não sou o único.
Isso pode parecer até algo que a psicologia explica, mas eu acho que essa coisa do santista de realmente estar entre as 7, 8 maiores torcidas do Brasil, mas não ser a primeira, não ser a... Já foi, né? O Santos já foi, já teve entre as 3 maiores torcidas do Brasil. Mas isso não é um fato que me preocupe. Pode ser um problema para a administração, para marketing, essa coisa toda, mas é só o marketing, por exemplo, que melhorou muito nos últimos anos, aproveitar e saber trabalhar com a história do Santos. Eu acabei de falar. Teve time que demorou 80 anos para ganhar alguma coisa que não fosse um campeonato estadual, que demorou 90 anos, um centenário inteiro para ganhar uma Libertadores, por exemplo. E o Santos, com metade da sua história, já era campeão continental e mundial. E revelando os jogadores que revelou ao longo de décadas e décadas. Uma história riquíssima e que precisava ser mais bem aproveitada. Então, fazendo essa reflexão, dos parabéns ao torcedor do Santos, porque o clube é o torcedor, o clube não é a parede da Vila Belmiro, não é o CT, não é o Pacaembu, não é nenhuma estrutura física. O Santos é a sua torcida, é a sua camisa, é o seu escudo. Se um dia, Deus nos livre, algum dirigente cometer a pataquada de acabar com o Santos Futebol Clube, uma torcida vai se reerguer com um manto e com um escudo e vai reconstruir o clube. Aliás, até oficialmente isso já aconteceu no futebol, né? Na Fiorentina, acho que até no Parma. Espero que a gente nunca chegue nesse patamar. Mas enquanto houver a chama e o amor do torcedor, o clube sempre vai existir, a instituição sempre vai existir. Repito, independentemente de endereço, CNPJ, sede administrativa, é um negócio que nunca ninguém vai destruir. Então, parabéns ao torcedor, parabéns ao clube, muito obrigado a todos os jogadores que, ou pelo puro profissionalismo, ou realmente por terem amado esta camisa, ajudaram a construir a história do Santos. Só lamento aqueles que não respeitaram esta camisa do Santos. Um pouquinho de dignidade serviria muito, um pouquinho de gratidão seria muito bem-vindo, né? Porque teve cara aí que jogou no Santos que era um zero à esquerda, que era um Zé Ninguém, né? E que se não fosse o Santos eles estariam na sarjeta até hoje, na sarjeta entre aspas, né? Estariam relegados ao segundo plano. O clube vai lá e investe no cara, como os moleques que saíram agora, por exemplo, há pouco tempo. O moleque que estava aí na base há 5 anos. Aí, não cheguei num acordo, estou indo embora. O clube deu escola, dentista, médico, alimentação, esperança, né, do cara virar jogador, deu respaldo para a família. Aí chega na primeira oportunidade de assinar um contrato profissional, vem o urubu do empresário, enche a cabeça do cara de minhoca e ele vai embora. Até para clubes menos expressivos, né? Muito menos expressivos do que o Santos. Aí o cara vai para lá e vira reserva. Ou segue a carreira e não decola, né? Infelizmente. Mas mesmo assim agradeço àqueles que fizeram a história do Santos. E sempre deixando um recado aos dirigentes, os que passaram e os atuais, que respeitem tanto quanto nós respeitamos esta camisa, esta instituição. Falo também para os funcionários do Santos que não torcem para o Santos, que estão aqui ganhando o dinheiro deles, e quando você é profissional e lida com paixão, o teu respeito por aquela função tem que ser muito maior. Porque se você trabalha puramente numa empresa qualquer, e você vai lá, ganha seu dinheiro, daqui a pouco você está em outra empresa, ok, você não encontra pessoas por aí apaixonadas, sei lá, por um banco, né? O fulano sai do Itaú e vai para o Bradesco. Putz, mas eu não queria ir porque eu amo o Bradesco, ou eu amo o Itaú. Não, você não vai ver isso, né? Você não vai trabalhar num lugar, você pode ter amor pelo ambiente, pela boa empresa, mas não pela marca, entendeu? Mas o clube você ama, e tem gente que ama. E o cara que trabalha no clube e não torce para o Santos, ele tem que fazer jus ainda mais à função dele. Tem que suar mais ainda a camisa, transpirar mais ainda, se dedicar ainda mais. Até porque gente que trabalha em clube de futebol não ganha pouco, né? Não estou falando só de jogador, não. Estou falando de profissional também. Então, de área administrativa. Então, esse tipo de relação
que é preciso existir, né? Que todos os profissionais que prestam serviço, são contratados pelo clube, joguem como se estivessem decidindo uma final de campeonato, cada um no seu setor, cada um no seu setor, né? Imagino que todos tenham essa noção do profissionalismo, mas saibam que o mínimo esforço de cada um representa uma noite mal dormida, um dia destruído, uma semana mal passada, digamos assim, por uma pessoa que tem no clube e no time uma válvula de escape até para os problemas da vida, né? Eu acho que as pessoas deveriam tomar cuidado com isso, mas tem muito cara que vê o jogo, vai para o estádio para poder aliviar aquela tensão, e a alegria que o clube proporciona muitas vezes é um peso nesta balança de uma vida cheia de ansiedade, com tanta dificuldade que o brasileiro enfrenta, e de um clube que muitas vezes é tão injustiçado como o Santos é. Então é o que eu peço a todos, desde quem faz a função mais simples dentro do clube até o presidente José Carlos Pérez, que foi eleito. Não adianta reclamar que deixaram dívida, esqueleto no armário, já sabia como a coisa funcionava. Ele até diminuiu um pouco esse discurso ultimamente, mas isso vale para qualquer outro. Quem vier depois, quem chegou antes, mas peguei a terra arrasada. Não vem com essa conversa que todo mundo que frequenta o clube, principalmente quem tem acesso ao Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, sabe bem o que é a realidade financeira do Santos. Então, empenhem-se sempre, cada vez mais, e cuidado para tratar do amor do torcedor. Dito isso, a gente só tem que agradecer, eu só tenho que agradecer ao Santos, porque lá nos idos de 82, depois de assistir aquela Copa do Mundo, já disse isso aqui para os senhores, Copa da Espanha, eu resolvi, após ouvir uma frase do meu pai, que eu tinha que torcer para o Santos. Não que eu tinha que torcer, mas seria um bom clube para eu torcer. E foi uma frase que me marcou e foi um amor à primeira vista. Naquele ano mesmo eu já fui na Vila. Em 83 sofri com aquela final de brasileiro contra o Flamengo. Em 84 sorri com o time campeão paulista. E me mantive firme e forte nos anos seguintes. Vi a Copa Quirim em 85, que era um torneio amistoso, mas que o Rodolfo Rodrigues jogou contra o país dele, né, no Japão. Vi uma formação de time bacana em 86, em 88, mas depois vi time muito ruim. Vimos Guga, Paulinho, Almir, vimos Giovani, aquele time que merecia ter sido campeão. Depois vimos o título do Rio São Paulo, o título da Comebol, até chegar no time de 2002, que foi uma verdadeira redenção. A gente aguentou firme e forte, né? E eu aguentei esse período especialmente porque foi em 95, eu estava quase terminando a faculdade. E foi o amor pelo Santos e pelo futebol que me transformou no profissional que eu sou hoje. Jornalista, nascido jornalista esportivo, mas hoje eu sou um jornalista que atuo em todas as editorias, ainda bem. Mas foi o Santos que me abriu essas portas, né? Hoje eu tenho o que eu tenho na minha vida graças ao jornalismo esportivo, ao futebol e ao Santos. Eu sou grato demais ao Santos por ter me movido com este amor. Aliás, o que não é diferente para ninguém, porque tem gente aí que esconde o time, é tudo hipocrisia, é tudo balela, porque todo mundo veste uma camisa, né? Tem gente que põe debaixo do uniforme. Eu quando estou trabalhando, eu não estou com camisa por baixo do uniforme. Aqui no canal eu posso falar tranquilamente, mas quando eu estou trabalhando no rádio, na televisão, eu sou isento e às vezes pego até pesado demais com o Santos para não transparecer essa coisa da paixão. Então sei dividir muito bem as coisas, certo? Então é essa mensagem de aniversário do Santos que a gente deixa, de gratidão, de cobrança de responsabilidade, de quem manda e de quem está no clube de passagem, jogadores especialmente. Lembrem-se de onde vocês estão. O São Paulo já falou isso. Os caras têm que entender onde eles estão. Eles têm que entender o que é o Santos. O Santos do Pelé, o Santos dos meninos da Vila, o Santos do Serginho Chulapa, do Diego, do Robinho, do Neymar, enfim. Esse Santos que está aí hoje, que é o Santos do São Paulo. Então vamos em frente para mais um aniversário do clube. E quando a gente pede que o torcedor não abandone, seja sócio, vá no jogo, né?
em vez de gastar 30 conto de cerveja no boteco vendo no pay-per-view, gasta no estádio, porque depois é fácil reclamar, né? Compre o produto oficial do clube. Eu já ouvi uma tese uma vez que é preferível uma criança de uma comunidade, por exemplo, ter uma camisa pirata do que não ter uma camisa do Santos. Eu entendo esse ponto de vista. Eu entendo realmente. Para quem não tem 20 reais para comer, né, às vezes, para uma família, os caras que catam coisa na rua, às vezes é que o cara fatura num dia, sei lá. Uma família que sobrevive numa favela, numa comunidade, não ganha meio salário mínimo por mês, como é que vai gastar 300 pau numa camisa de time de futebol? Isso eu entendo. Mas você que pode, você que tem condição, sempre use os produtos oficiais do clube. Isso é muito importante. A única coisa que eu não gosto é quando os dirigentes eles resolvem... eu sei que não é justo. A ideia é até razoável. Jogo decisivo de Copa do Brasil contra o Vasco na Vila Belmiro é um espetáculo melhor do que foi Santos e Atlético Goianiense, por exemplo. Ou Santos e Novo Horizontino. Então vamos botar o preço lá em cima. Senhores, a gente está querendo fidelizar cada vez mais a torcida. Eu entendo que o sócio vai ter vantagem, mas R$80 uma arquibancada, R$90 a arquibancada térrea. Aí o sócio vai comprar, vai pagar 45, 40, ok. Mas e o cara que não pode ser sócio? Qual é o setor popular da Vila Belmiro? Não tem, porque o estádio é pequeno. Mas tem que ter um lugar popular. Não é possível isso. Eu já disse, essa arquibancada térrea é onde você pode levar família. Como é que o cara vai pagar 90 pau para sentar ali? Se ele for com filhos, cada um R$90. E o cara não pode ser sócio. E fica aquele latifúndio lá para a torcida visitante. Então tem que reservar alguma coisa popular, nem que seja aquele atrás do gol, que custe um pouco mais barato. É preciso se pensar também numa outra parcela da torcida. E eu espero que o pessoal esteja com grana para poder ir no jogo, porque o Santos vai precisar da torcida quarta-feira contra o Vasco. Passou o Vasco no sorteio, nas próximas 2 quartas, 7h15 da noite, primeiro jogo na Vila. E, importante que se diga, o Vasco está no meio da disputa da final do Campeonato Carioca. Ele vai vir enfrentar o Santos certamente com um desgaste físico e emocional, porque joga contra o Flamengo. Então, o primeiro jogo é importantíssimo, o Santos tem que aproveitar de qualquer maneira. Não vai mudar nada agora porque eu estou reclamando, ninguém vai baixar o preço do ingresso, não vai voltar a ser R$60, por exemplo, vai ser, já é 80, 90. Mas eu espero que as pessoas consigam fazer aquele esforço, né? Dar aquele gás extra para poder ir no jogo. Eu sei que o Santos gastou para reformar a Vila, eu entendo tudo isso. Mas daqui a pouco tem o Campeonato Brasileiro, eu espero que tenha algum clássico sendo mandado aqui, porque na média é melhor você ter sempre um ingresso um pouco mais em conta, mas ter a Vila sempre com 10, 11, 12, 13, 14 mil. Não sei quanto cabe na Vila hoje. Perguntei outro dia, até agora estou tentando saber quanto é a capacidade atual do estádio. Acho, portanto, que foi uma pequena falha esse aumento do preço do ingresso para o jogo da próxima quarta-feira. E espero um Santos tão engajado como foi contra o Atlético Goianiense e como foi contra o Corinthians. O Vasco é um time que tem problemas, faz uma campanha regular, tanto é que está na final do Campeonato Carioca, mas o Santos tem totais condições, respeitando o adversário, de conseguir um ótimo resultado na próxima quarta-feira e encaminhar a classificação depois no Rio de Janeiro. Então, vamos aguardar, vamos ver o que o São Paulo prepara nos próximos dias, em termos de novidades, se é que teremos, né? O Gustavo Henrique volta, será que o Jorge começa, né? O Cueva não vai poder atuar, com o Rodrigo, com o Soteldo. Vamos ver o que o técnico do Santos prepara para este jogo em casa e depois, quem sabe, uma estratégia diferente para atuar lá no Rio de Janeiro, tá certo? Meus amigos, queria agradecer mais uma vez a todos pela audiência. Peço a quem não é inscrito no canal, por favor, por gentileza, se inscreva, curta este nosso vídeo, ative os sininhos o sininho para receber as notificações. Nos encontramos no próximo vídeo.
Muito obrigado a todos, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.